Paz do Senhor Jesus, continuando aqui a nossa leitura no livro de Mateus, capítulo 13, que não deu para mim estar dando continuidade no outro vídeo, pois meu celular é uma bênção e às vezes ele dá memória cheia do nada, outra hora tá bom, outra hora não tá, mas é isso aí. Importante a gente estar fazendo a leitura aí, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós paramos no capítulo 12, versículo 50. 12 não, 13, perdão. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira o seu tesouro, coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. De sorte que se maravilharam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, e não há, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Vamos ao capítulo 14 de Mateus. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la? E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ele instruía previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento de que estava à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde dos seus discípulos, aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos. E os discípulos a multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus. Amém. Glória a Deus. Que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes
falou logo, dizendo: aleluias. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir até contigo por cima das águas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, andaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que tocavam ficaram sãos. Amém, Jesus. Aqui nós terminamos o capítulo 14 do livro de Mateus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, não tem como não se emocionar, não sentir a presença de Deus lendo esses evangelhos onde está falando de Jesus, da vinda de Jesus. Que Jesus esteve aqui, tudo que ele fez, e ainda tem gente que não acredita. Gente, quem quiser sentir o que eu estou sentindo, é só buscar o Senhor. Busca, lê a palavra, ora e pede Ele. Sensibilidade. Gente, quando eu leio, eu sinto como se eu estivesse lá vendo, sabe? Sentindo o que os discípulos sentiam. Gente, é tão maravilhoso que não dá para me explicar a sensação. Eu não consigo, eu não posso cortar os vídeos e tirar a parte onde eu me emociono, porque quando eu leio um capítulo sem me emocionar, graças a Deus, né, assim eu consigo gravar direitinho. Às vezes eu tenho que ler antes, para estar conseguindo ler aqui junto com vocês, sem estar me emocionando, mas eu leio 1, 2, 3 vezes, muitas vezes eu acabo me emocionando, porque é como se eu estivesse lá, vivendo, vendo, sentindo a emoção, sabe? É maravilhoso. Eu quero que vocês sintam isso, sinta a glória do Senhor, sinta a presença do Espírito Santo, assim como eu sinto, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a vida, a casa, a família de cada um de vocês. Pai, derrama sobre nós a gota da tua unção, que nós possamos sentir a tua presença todos os dias, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.